É importante a gente lembrar que o conceito de telencéfalo, na verdade, ele é um conceito que vem, então, esse termo telencéfalo é um conceito, então, que vem da nossa divisão embriológica. Quando a gente está dividindo, então, de forma embriológica, a gente viu lá que o nosso cérebro, né, na verdade, o nosso cérebro ele vai ser derivado, então, da porção que seria o telencéfalo. Então, a gente começou, então, a divisão embriológica em três vesículas embrionárias principais, que eram o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Então, depois, esse prosencéfalo ele deu origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. E depois esse telencéfalo, então, é a porção da divisão embrionária que dá origem ao cérebro e a todas as estruturas do cérebro. Do mesmo jeito que o nosso diencéfalo dá origem, então, a todas as nossas estruturas abaixo do cérebro, tá? Então, tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, fórnix, corpos mamilares, ou seja, praticamente quase todo o sistema límbico aí vai ser formado, então, pelo nosso diencéfalo. Beleza? Nesse nosso telencéfalo, então, a gente vai ter o nosso cérebro. Quais são as principais divisões aí que a gente vai ter do nosso cérebro? Então aqui a gente tem uma vista superior do cérebro. Aqui eu vou ter um hemisfério cerebral direito, e aqui eu vou ter o meu hemisfério cerebral esquerdo. Os dois hemisférios cerebrais, então, eles são morfologicamente, ou seja, estruturalmente semelhantes. Beleza? Só que existem diferenças entre os hemisférios cerebrais, que é o que a gente vai chamar de predominância. Então a gente pode falar que o cérebro ele é o grande responsável quando a gente pensa em comando. Poxa, o meu sistema nervoso ele tem uma função de comando, beleza? Quando a gente pensa em comando, então, esse meu sistema nervoso, que ele tem uma grande função de comando, ele tem o cérebro como se fosse uma estrutura central, né, de comando. Então eu sempre faço uma analogia com um computador. Quando a gente está falando, por exemplo, de um computador, a gente tem uma parte do computador que é a grande responsável pelo comando. Eu tenho vários componentes físicos do meu computador, né, na minha CPU. Aí eu tenho o meu HD, que é a minha parte de memória. Eu tenho minha memória RAM, que é a parte de memória rápida. Né? Eu tenho o meu processador. Ou seja, tem um monte de componentes. Se eu fizesse uma comparação, uma analogia do meu sistema nervoso com um computador, o cérebro seria o processador. Por que isso? Porque ele que vai ser o grande responsável por receber todas as informações sensitivas, processar essas informações sensitivas. E aí o que significa processar essas informações sensitivas? Ele recebe, ele processa, ele identifica, ele reconhece. Então vamos supor, recebi uma informação de tato, essa informação de tato ela vai ser direcionada para uma área específica de sensibilidade tátil do meu cérebro, do meu córtex cerebral. A partir do momento que chega para essa área específica do meu córtex cerebral, ele identifica a parte do corpo que está sendo tocada, o tipo de toque que está sendo feito, e mais, ele vai elaborar ou não uma resposta a essa sensibilidade, a esse estímulo sensitivo, quando for necessário. Tá? Então, todas essas informações então viajam para os nossos hemisférios cerebrais, mais especificamente para essa região que a gente está vendo aqui. Se eu estou vendo a parte superior e se eu estou vendo sem corte, o que a gente está vendo é o córtex cerebral. Aí é importante a gente abrir um parênteses aqui para falar o seguinte: quando a gente pensa em sistema nervoso central, sistema nervoso central, a gente pode encontrar dois tipos de substância, morfologicamente falando, aí nesse meu sistema nervoso central. Que substâncias são essas? É o que a gente chama de substância cinzenta. Eu tenho também a minha substância branca. Qual é a grande diferença entre substância cinzenta e substância branca? Então a gente vai ter substância cinzenta e substância branca só no sistema nervoso central, sempre, tá? Então, mas eu vou ter uma diferença aí. Por que a gente tem uma parte do sistema nervoso central que ela é chamada ou composta por substância cinzenta e uma parte que é composta por substância branca? De onde vêm esses nomes? Substância cinzenta e substância branca. Na verdade, o nome vem por causa da coloração.
Mas a coloração, então, na verdade, ela é derivada, tá, da densidade de cada tecido aí. Então a gente vai ter a substância branca, a substância cinzenta tem uma densidade maior, a substância branca tem uma densidade menor. A substância cinzenta, o que a gente precisa entender, ela é formada por corpos de neurônios. Ou seja, a substância cinzenta é formada por aglomerados de corpos de neurônios. Tá? E a substância branca, ela tem o nome de substância branca porque tem uma proteína que reveste os axônios que tem a coloração esbranquiçada. Que proteína é essa? A mielina. Então, quando a gente pensa em substância branca, a gente sempre pensa em axônios. Então, o que eu posso deduzir daqui? Que na minha região de substância cinzenta, a gente tem a produção e propagação, tá, de cargas elétricas. Na minha região de substância branca, eu tenho só propagação de carga elétrica. Por que isso? Porque axônio não produz carga elétrica, axônio só propaga carga elétrica. Então o potencial de ação ele viaja pelo axônio. Então é como se eu pensasse o seguinte: poxa, aonde acontece a produção de energia dentro do meu sistema nervoso central? Na substância cinzenta. Aonde acontece a propagação? Por onde que essa carga elétrica viaja? Viaja através da substância branca. No meu sistema nervoso central, a gente tem duas porções. Sistema nervoso central. Que porções são essas? O encéfalo e a medula espinhal. No meu encéfalo, a substância cinzenta, ela é externa e a substância branca, ela é interna. Na minha medula acontece o contrário, substância cinzenta interna e a substância branca externa. Ou seja, lá na minha medula, quando a gente está olhando a medula em corte transversal, a gente vai perceber isso. Em corte transversal, ela vai apresentar uma região interna, que é chamada de H medular. Essa região interna, então, ela vai ser toda mais escura, toda acinzentada. E aqui, então, a gente tem o ponto de localização dos corpos neurônios. Poxa, daqui então a gente vai ter a saída do meu motoneurônio alfa, que é o meu neurônio motor inferior. Ele sai de onde? Ele sai daqui, ó. Então ele sai dessa região aqui, do corno anterior, e o seu axônio se projeta. Mas o que eu posso ver aqui? Eu posso ver que no H medular, que é a minha região de substância cinzenta, eu tenho o corpo do neurônio ou os corpos dos neurônios. E na região de substância branca? Na região de substância branca eu tenho ponto de passagem de axônios, tá? Quando eu penso no meu cérebro, então, o que eu percebo aqui no meu cérebro? Lá no meu cérebro, eu tenho, então, o córtex cerebral, representa toda a região externa do meu cérebro, tá? Então, tudo que eu estou olhando aqui é córtex cerebral. Eu estou vendo, então, o cérebro sem corte, eu estou vendo só o córtex cerebral, beleza? O meu córtex cerebral, então no meu cérebro, o meu córtex cerebral, ele é formado, ele é composto por substância cinzenta, tá? Então eu posso falar que todas as sinapses, toda a produção de carga elétrica, tudo acontece ali no córtex cerebral. E esse meu córtex cerebral, esse meu cérebro, então, ele é a princípio dividido em dois hemisférios cerebrais. Felipe, existe comunicação entre os dois hemisférios cerebrais? Existe. Tá? E aí a gente vai ver os pontos de comunicação. Mas o que é importante a gente entender daqui? Que apesar da gente ter os dois hemisférios cerebrais morfologicamente semelhantes, existem diferenças funcionais. Essas diferenças funcionais é o que a gente chama de predominância cerebral. O que significa predominância cerebral? Significa que eu tenho um hemisfério predominante em relação ao outro. Então é importante a gente lembrar que predominância é diferente de dominância. O que significa predominância? Significa que um hemisfério predomina em relação ao outro em uma determinada função. Ponto.
tá? Então, o que significa isso? Significa que eu tenho um hemisfério cerebral direito, um hemisfério cerebral esquerdo. O hemisfério cerebral direito, ele vai ser o grande responsável por mandar todas as informações motoras para o meu dimídio esquerdo, para o meu corpo esquerdo. Tá? Felipe, mas por que isso? O lado direito comanda o lado esquerdo do corpo? Sim. Por quê? Porque a gente tem aqui uma famosa via que a gente chama de tracto córtico espinhal lateral, que é a nossa principal via de motricidade voluntária e que os seus axônios, então, eles cruzam no bulbo. Então, posso falar que o meu hemisfério direito comanda o meu corpo esquerdo, o meu hemisfério esquerdo comanda o meu corpo direito. A grande pergunta é, a habilidade motora que eu tenho do lado direito é igual à habilidade motora que eu tenho do lado esquerdo? Não. Todo mundo tem diferença? Todo mundo tem diferença. Por que existe essa diferença? Porque existe o que a gente chama de predominância cerebral. Tá? O que significa isso? Significa que um lado do meu cérebro tem maior facilidade de aprender. Consequentemente, ele tem maior habilidade para aquela determinada função. Então, se eu estou pensando em motricidade, quem comanda? Comanda o cérebro, um hemisfério e o outro. Se um hemisfério tem mais facilidade que o outro, eu posso dizer que eu tenho mais habilidade motora de um lado do que do outro. Felipe, isso significa que se eu treinar o outro lado eu nunca vou aprender? Não, significa que você vai aprender de cada um dos lados. Se eu sou destro, eu aprendo a escrever com a mão direita, beleza? Se eu treinar a escrever com a mão esquerda, eu também aprendo? Também. O que vai ser mais fácil para mim? Sempre vai ser mais fácil escrever com a direita, mas se eu treinar com a esquerda, eu também aprendo. Só que a velocidade de aprendizado e a qualidade de aprendizado com esse lado é mais prejudicada, mais difícil do que com esse lado. Por quê? Porque esse lado aqui, o meu lado, é predominante. Tá? E qual é a grande diferença em relação à dominância? Dominância é quando eu tenho os dois hemisférios, só que a função, uma determinada função, ela é executada exclusivamente por um hemisfério. O que significa isso? Exemplo, a área da fala. Na área da fala, tá, que a gente tem duas áreas muito importantes da fala, que são chamadas de área de Wernicke, que é a área sensitiva da fala, e a área de Broca, que é a área motora da fala. Essas duas áreas, morfologicamente, elas existem nos dois hemisférios, mas funcionalmente elas só estão presentes no hemisfério esquerdo. O que significa isso? Se eu estou falando, significa que o meu hemisfério esquerdo está completamente preservado. Felipe, se eu tiver uma lesão neuronal, se eu tiver um AVC, se eu tiver um comprometimento, uma necrose e perder a área de Broca e a área de Wernicke do lado direito, o que acontece comigo? Nada. Ou seja, eu não deixo de falar, eu não deixo de programar a minha fala, eu não perco a área sensitiva da fala, não perco a área motora da fala, não perco nada, prejuízo zero. Felipe, se eu tiver uma lesão do lado esquerdo, prejuízo total. Então, dominante significa que aquele lado faz, o outro lado não faz. Então, eu sou completamente dependente da função que é executada por aquele lado. E predominante? Predominante é quando os dois lados executam uma determinada função, só que um lado tem mais habilidade do que o outro. Felipe, existem pontos, então, de cruzamento entre os hemisférios? Existem, tá? Então, como a gente vai estar vendo aqui agora, a gente vai ter alguns pontos de cruzamento. Então, aqui eu estou vendo o hemisfério cerebral direito em vista medial, tá? Então, aqui, ó, meu hemisfério cerebral direito, vista medial. E o que eu posso observar aqui nesse corte? Eu posso observar aqui nesse corte que eu vou ter essa regiãozinha aqui, tá? Mais localizada aqui na porção intermediária. Essa minha regiãozinha aqui, ela é chamada de corpo caloso, tá? Então, o meu corpo caloso é a minha grande região de transição. Felipe, só o corpo caloso vai fazer a transição? Não. A gente vai ter o corpo caloso, aí aqui na frente a gente vai ter uma bolinha, que ela vai ser chamada de comissura anterior. E aqui atrás, aqui na verdade está aparecendo, isso aqui que está aparecendo aqui é a minha glândula, minha glândula pineal, tá? Agora, essa glândula pineal, então, tá posteriormente. Só que aqui, nessa mesma região da glândula pineal, eu vou ter uma outra comissura que é chamada de comissura posterior, tá? Então, quais são os meus pontos de
interseção entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, corpo caloso e comissuras. Tá? Então, pelo corpo caloso, eu estou passando axônio de um lado para o outro, pelas comissuras também estão passando. Então, pontos de interseção aqui, botando aqui, ó, pontos de comunicação. Comunicação. Essa comunicação também, então, vai ser interhemisférica. Aí, nessa minha comunicação aqui interhemisférica, eu vou ter principal, corpo caloso. E esse corpo caloso ele vai ser dividido anatomicamente. Tá? Ele vai ter a porção que é chamada de joelho do corpo caloso. Ele vai ter uma porção que é chamada de corpo do corpo caloso. Ele vai ter o esplênio do corpo caloso e ele vai ter o fórnix do corpo caloso, tá? Então esses são os meus pontos aqui do corpo caloso. Felipe, onde isso está localizado ali no na nossa imagem, tá? Então é só olhar aqui, ó. Essa região mais anterior aqui, ela é chamada de joelho do corpo caloso. Então, o que significa o joelho do corpo caloso? O joelho do corpo caloso é a porção mais anterior do corpo caloso. Esplênio do corpo caloso vai representar a porção mais posterior do corpo caloso. Tá? Então, eu tenho o joelho anterior, o esplênio posterior. Na minha região intermediária, então, eu vou ter o nosso corpo do corpo caloso, tá? Que vai estar aqui em amarelinho. Então, o joelho do corpo caloso anteriormente, o esplênio do corpo caloso posteriormente e o corpo do corpo caloso, então, vai ser a porção intermediária do meu corpo caloso, beleza? E o que está faltando aqui, então? Está faltando fórnix do corpo caloso, tá? Que vai estar aparecendo aqui embaixo, ó. Fórnix do corpo caloso, tá? Então, ali em azul, anteriormente, joelho do corpo caloso, posteriormente, esplênio do corpo caloso. Depois, corpo do corpo caloso, que está aparecendo ali em amarelo, meio laranja, que a gente pintou. E lá embaixo, então, o fórnix do corpo caloso. E aqui, eu vou ter a minha comissura anterior. E aqui eu vou ter a minha comissura posterior. Então, todos esses pontos são pontos de transição. Pontos de transição entre o quê? Pontos de transição entre informações do meu hemisfério cerebral direito em relação ao meu hemisfério cerebral esquerdo. Então, essas informações elas estão o tempo todo cruzando de um hemisfério para o outro hemisfério, tá? Então, isso é bastante importante da gente lembrar. Então, já que a gente já viu os pontos de transição entre os hemisférios, a gente tem que entender. Nossa, mas cada hemisfério cerebral é responsável por desempenhar o que de função, tá? Então, se eu estou falando só do telencéfalo, e a gente sabe então que o nosso telencéfalo ele vai ser o grande responsável por receber todas essas informações, tá? Informações sensitivas, informações motoras, a gente tem que lembrar então que esse hemisfério cerebral ele vai ser dividido, ou seja, ele vai ser organizado, essas informações elas vão ser organizadas em cada um dos hemisférios. Então aqui a gente vê, tá? Um hemisfério cerebral direito, tá? E aí o que a gente está vendo? A gente está vendo ele agora em vista lateral. O que eu posso perceber aqui em vista lateral? Todo o nosso cérebro ele sempre vai ser dividido em lobos, tá? Então quais são os lobos cerebrais? Lobos cerebrais. Então quando a gente pensa em lobos cerebrais, a gente vai ter o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital. Felipe, então esses são os meus lobos cerebrais? Frontal, parietal, temporal e occipital. Ainda falta um, que a gente chama de ínsula ou ilha-rei, tá? Então, cada um desses lobos aí, então, vai ter uma função ou algumas funções específicas. Então, quando a gente começa a estudar, primeira coisa que a gente tem que associar cada segmento ou cada parte do meu cérebro com suas funções específicas. Beleza? Então,
eu posso falar que essas funções específicas ainda são muito mais organizadas em cada uma dessas partes. Então a primeira coisa que a gente estuda, os hemisférios cerebrais, a junção, os pontos de comunicação entre os hemisférios cerebrais, que são o corpo caloso, as porções do corpo caloso e as comissuras. E depois a gente vai dividir cada um dos hemisférios cerebrais em 5 lobos: frontal, parietal, temporal, occipital e a ínsula. Cada um desses lobos tem algumas funções específicas. Então a gente pode falar que o nosso lobo frontal ele vai ser o grande responsável pelas funções de motricidade, ou seja, todas as funções motoras são derivadas do nosso córtex frontal. Felipe, se eu tiver uma lesão no córtex parietal, vou ter perda motora? Não, você pode até ter algumas outras perdas relacionadas, mas o córtex parietal ele tem outras funções. Se eu tenho perda motora, eu tenho obrigatoriamente ou lesão de córtex frontal ou lesão de alguma via que partiu do córtex frontal. Se a lesão for cortical e eu tiver sequela motora, eu tenho que ter obrigatoriamente lesão frontal, tá? Ou seja, Felipe, se o cara teve um AVC parietal, ele vai ter sequela motora? Não. Se ele teve um AVC occipital, ele vai ter sequela motora? Não. Se ele teve um AVC temporal, ele vai ter sequela motora? Não. Sequela motora significa acidente vascular ou qualquer alteração, tá, de córtex frontal, obrigatoriamente. Então, córtex frontal, motor, cognitivo e comportamental, tá? Então, quando a gente tem uma doença ou uma lesão que gere distúrbios comportamentais em um determinado paciente, a primeira coisa que vem à cabeça é lesão de córtex frontal, tá? Então, a pessoa que tem uma lesão que apareceu, por exemplo, né? Depois do AVC ele teve alteração comportamental, ele era calmo, ficou agressivo, ele era introvertido, ficou extrovertido, ele era assim, ficou assado, mexeu no comportamento, a gente sempre vai pensar na porção mais anterior do nosso córtex frontal. Mexeu em memória, né? Cognição, aprendizado, tá? Essa capacidade cognitiva, córtex frontal. Mexeu em motricidade, córtex frontal. Beleza. Depois, nessa regiãozinha aqui mais intermediária, a gente vai ter o nosso córtex parietal, tá? E o nosso córtex parietal, a gente chama o nosso córtex parietal de córtex somatosensorial, tá? Na verdade, não necessariamente todo o córtex parietal, tá? A gente vai ter uma regiãozinha aqui, deixa eu apagar aqui até, uma regiãozinha aqui, que ela está delimitada aqui, que ela é chamada de giro pós-central. E esse nosso giro pós-central, que eu estou pintando aqui de amarelo, ele é chamado de córtex somatosensorial. O que significa córtex somatosensorial? Córtex somatosensorial significa, é a região do meu córtex responsável por receber todas as informações sensitivas derivadas do corpo. Exemplo, tato, dor, temperatura, vibração, que é a nossa palestesia, pressão, tudo que vem do corpo vai em direção ao nosso giro pós-central. Beleza, Felipe, mas ele representa o córtex parietal todo? Não, ainda tem uma outra parte. E essa outra parte do córtex parietal é a parte responsável pelo que a gente chama de propriocepção. O que significa propriocepção? Capacidade de percepção cinético-postural, ou seja, capacidade de perceber o nosso corpo no espaço, capacidade de perceber os segmentos do nosso corpo no espaço e capacidade de perceber se esses segmentos eles estão em movimento ou não, tá? Essa nossa propriocepção ela é dividida em 2 segmentos, que a gente chama de artrestesia, tá? Que é a capacidade da gente perceber a posição de um segmento no espaço. E como que a gente tem essa percepção? Porque dentro das nossas articulações a gente tem receptores articulares. Esses receptores articulares eles captam informações de posicionamento da articulação e mandam essas informações de posicionamento da articulação para o córtex. A partir do momento que no córtex parietal eu recebo essas informações de posicionamento, o nosso córtex interpreta e, consequentemente, eu tenho a capacidade de perceber a posição do segmento no espaço. E mais, eles mandam informação referente a se ele está parado ou se ele está em movimento.
Então, a partir do momento que esses meus receptores mandam informação se tem ou não movimento daquele segmento no espaço, então o que o meu corpo, o que o meu cérebro é capaz de fazer? Ele é capaz de interpretar se o meu segmento está parado ou se o meu segmento ele está em movimento. E por isso, então, a partir daí, ele consegue, então, trabalhar e consegue, então, elaborar as respostas mais eficientes de acordo com cada tipo de percepção. Então, essa é a grande função do nosso lobo parietal. Nosso lobo parietal, então, ele é o córtex somatosensorial e, além disso, também, ele vai ser o grande responsável pela nossa propriocepção. Aqui no córtex frontal, aparece pra gente aqui nesse desenho, que eu não ia estar falando nessa, porque depois a gente vai falar numa aula específica só de áreas corticais, tá? Aparece aqui córtex motor primário. O córtex motor primário, ele está marcado aí, tá? E ele fica localizado no nosso giro pré-central. Então, lembrando e recapitulando, se é motor, é frontal, tá? Então, o nosso giro pré-central, ou seja, o nosso córtex motor primário, também denominado área 4 de Brodmann, tá? É a nossa parte ou nossa porção do sistema nervoso responsável por mandar os estímulos primários e primordiais para qualquer movimento. Então, toda informação motora sempre parte do nosso córtex motor primário. E depois ela vai sendo aperfeiçoada, mas o gatilho do movimento é o nosso córtex motor primário. E o córtex motor primário, então, fica localizado no meu giro pré-central, que fica localizado na porção mais posterior do meu córtex frontal, tá? Então, se é movimento, córtex frontal. Depois, nessa região aqui mais posterior, a gente vai ter o nosso lobo occipital, tá? Então, aqui vai ser o occipital. E o nosso lobo occipital, ele vai ser o grande responsável pela visão. Então, olha só que interessante. Quando a gente pensa em estímulos sensitivos, eu tenho vários estímulos sensitivos. Visão, olfato, tato, paladar, audição, propriocepção. Eu tenho várias sensibilidades. Qual é a minha sensibilidade mais aguçada, mais refinada? A visão. A visão sempre vai ser a minha sensibilidade mais aguçada, a minha sensibilidade mais fina. Então a gente sempre vai acreditar primeiro no que a gente vê. Por quê? Porque a gente pode falar que a visão é o estímulo sensitivo que apresenta a maior representação cortical. Ou seja, eu tenho uma parte do meu córtex toda dedicada exclusivamente para a visão. E lá dentro do meu córtex occipital, vou apagar um pouco aqui a imagem que está muito bagunçado, lá dentro do meu córtex occipital, eu tenho o que a gente chama de área visual ou córtex visual primário, e também vou ter o meu córtex visual secundário. Aqui a gente está dando, né, mais ênfase para o córtex visual primário. O que significa o meu córtex visual primário? É a parte do córtex que recebe a informação visual. Então, tudo que a gente vê porque essa informação ela chegou no córtex visual primário e ela foi interpretada no córtex visual primário. Ponto. Depois eu vou ter na região mais interna, tá? E aí a gente vai tendo um sulco específico. O nosso córtex visual primário ele fica associado ao nosso sulco calcarino, tá? Que fica lá no meu córtex visual primário. Depois, nas regiões adjacentes ao sulco calcarino, a gente vai ter o que a gente chama de córtex visual secundário. O que significa córtex visual secundário? É toda a área secundária da visão, responsável pelas nossas memórias visuais. Então, tudo aquilo que eu estou vendo pela primeira vez, eu vou ter que associar posteriormente no meu córtex visual secundário. Então, toda vez que eu estou vendo essa imagem, né, eu estou mandando essa informação para o córtex visual secundário. Quanto mais vezes eu repito esse estímulo, ou seja, quanto mais vezes eu recebo essa informação visual, melhor vai ser a minha memória visual, tá? Então, o fato de eu ver é córtex visual primário. O fato de eu reconhecer um estímulo visual é córtex visual secundário. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que está enxergando, ele não tem nenhuma lesão de retina, nenhuma lesão de condução de estímulo nervoso, e você fala assim, ó, ele teve um AVC, e depois do AVC, acidente vascular cerebral. Então, teve um comprometimento em uma região do cérebro. Toda vez, né, agora, o que aconteceu? Qual a principal sequela desse paciente?
Ah, esse paciente, depois que ele teve o AVC, ele não reconhece mais ninguém pela visão. Então a gente tem que falar com ele para ele entender ou reconhecer quem está falando com ele. Peraí. Então, se ele perdeu a capacidade de reconhecer, significa que ele teve uma lesão no córtex visual secundário, ou seja, lá no lobo occipital, nas áreas adjacentes ao sulco calcarino. Agora, se ele tiver uma lesão no córtex visual primário, o que acontece com ele? Ele fica cego, tá? E aí a gente vai falar que ele teve uma cegueira central. Por que uma cegueira central? Porque ele não tem lesão de receptor, ele não tem lesão de nervo óptico e quiasma óptico, que são o sistema nervoso periférico, tá? E aí ele teve uma lesão lá no sistema nervoso central que interferiu diretamente com a recepção da informação. Então não adianta ele ter uma captação da informação visual, um transporte da informação visual, se quem recebe essa informação visual, então, não está íntegro. Tá? Então, se eu não tenho uma integridade lá do meu córtex occipital, consequentemente, ele vai ter uma cegueira, e a gente vai chamar isso, então, de cegueira central. Beleza. E no caso, mas Felipe, o paciente com esclerose múltipla tem, frequentemente, o que a gente chama, né, de neurite óptica. O que significa neurite óptica? É uma compressão que acontece no nervo óptico e, consequentemente, tem um prejuízo da visão. Mas se a compressão é no nervo, eu tenho um prejuízo de condução e não de recepção. Então, consequentemente, ele pode ter uma cegueira? Pode. A cegueira dele vai ser periférica. Por que periférica? Porque o comprometimento está no nervo. E todo nervo é uma estrutura do sistema nervoso periférico, nunca do sistema nervoso central, tá? Depois, a gente vai ter aqui nessa região lateral o nosso córtex temporal, tá? Que ele vai ter lá 3 giros, né? Como a gente pode observar aí, giro superior, giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. No nosso córtex temporal, a gente tem as nossas áreas auditivas, área auditiva primária e área auditiva secundária, e aí a gente tem que lembrar, a audição, do mesmo jeito que a visão, a gente vai ter a área primária e a área secundária. O que significa a área primária da audição? A área que recebe os estímulos auditivos. O que significa a área secundária da audição? A área que interpreta. Então, o fato de eu escutar significa que eu tenho uma área primária da audição intacta. O fato de eu reconhecer através de estímulos auditivos, exemplo, eu estou reconhecendo a voz de alguém, ou estou reconhecendo algum som, já significa então que eu tenho a capacidade de interpretar. Interpretar e reconhecer sempre vai ser função de área secundária, tá? E depois, então, ele vai estar diretamente relacionado com as funções também de olfato e paladar. Lembrando que o olfato e paladar, eles são estímulos sensitivos complementares. Por quê? Porque a área cortical do olfato, ela é tão pequenininha, a área cortical do paladar, ela é tão pequenininha, que para a gente melhorar o olfato e o paladar, a gente associa os dois. Então, exemplo, quando a gente vai ver, por exemplo, uma degustação de vinho, né? Então, vem lá o sommelier, faz a prova lá do vinho, coloca lá o vinho. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas que vão fazer a degustação, elas cheiram e depois elas bebem. Mas, Felipe, qual é a finalidade disso? Porque o olfato complementa o paladar. Então, se eu associo o cheiro ao gosto, a minha capacidade de percepção ela é muito maior. Um exemplo mais clássico disso, que todo mundo já deve ter passado por isso, quando a gente está com alguma obstrução de via aérea, por exemplo, eu estou com sinusite, eu estou com muita secreção, estou com dificuldade de respirar pelo nariz entupido, a gente percebe que o gosto do alimento ele é suprimido. Então, nossa, eu não estou conseguindo sentir muito bem o gosto do alimento. Mas por quê? Porque você não está conseguindo sentir o cheiro. A partir do momento que eu tenho a dificuldade do olfato, eu consequentemente vou ter a dificuldade também do paladar. E aqui a gente vai ter algumas áreas muito específicas e muito importantes. Que áreas são essas? A gente vai ter o nosso giro angular. Lá, o giro angular então vai ser a minha grande área sensitiva de transição. Por quê? Porque fica localizado entre o córtex frontal, o córtex parietal, o córtex temporal e o córtex occipital. Então eu tenho áreas de associação, de sensibilidade. E depois eu vou ter a nossa área de Wernicke, localizada aqui atrás,
e a nossa área de Broca, localizada aqui na frente. O que significa isso? A área de Wernicke é a nossa área sensitiva da fala. O que significa a área sensitiva da fala? É a área responsável pela programação da fala. Então olha onde que ela se localiza. No lobo temporal, giro temporal superior. Ah, mas giro temporal não é a área da audição? Sim. Mas para a gente planejar o que a gente fala, a gente tem que escutar. Para a criança aprender a falar, ela tem que escutar. Se a gente não escuta, a gente não aprende a falar. Né? E por que isso então? Porque na verdade a gente aprende por repetição. Então se a gente escuta, a gente vai, reproduz e repete, e depois disso a gente vai aumentando o nosso vocabulário através da leitura de vários outros estímulos. Mas a partir do momento que eu não dou estímulo, consequentemente eu tenho um prejuízo também na minha programação. Um exemplo disso: não existe surdo mudo. Ou, Felipe, mas ele é surdo-mudo. Na verdade, o surdo-mudo é aquele indivíduo que nasceu com uma surdez. Né? Então ele nasceu com uma surdez, ele vai aprender a falar? Nunca. Mas significa que ele é mudo? Não, ele é surdo. Né? Mas por que ele não fala? Ele não fala porque ele nunca escutou ninguém falando. Porque ele sempre foi surdo. Aí a pessoa que ela adquire a surdez, ou seja, que ela é uma surdez adquirida e não congênita. Então eu tenho o surdo que ele é congênito. Quando o surdo ele é congênito, ele é surdo e consequentemente mudo, porque ele nunca escutou. Então se ele nunca escutou, como é que ele vai reproduzir alguma coisa que ele nunca teve? E o que é o da surdez adquirida? É aquele indivíduo que ele escutava, ele aprendeu a falar, só que gradativamente ele foi perdendo a capacidade auditiva. Só que ele mantém a capacidade, então, de falar. Por quê? Porque ele aprendeu a falar. Tá? Então, é muito importante porque a gente tem essa área de transição. A nossa área, então, de programação vai ser a nossa área de Wernicke e a nossa área motora da fala vai ser a nossa área de Broca. Tá? Se é motora, ela tem que estar localizada aqui no nosso córtex frontal. Então a nossa área motora da fala, que é a nossa área de Broca, fica localizada no nosso lobo frontal, assim como todo estímulo motor, mas na região mais inferior lá do nosso lobo frontal. E dessa forma, então, tá? A gente tem aí algumas áreas específicas, mas é claro que a gente vai falar depois em área, numa aula separada só sobre áreas corticais específicas. E aí existe um cientista chamado Brodmann que fez o mapeamento do córtex. Então, primariamente, eu tenho que saber que o lobo frontal, ele é motor, cognitivo e comportamental. O lobo parietal, ele é somestésico e principalmente relacionado às nossas sensibilidades corporais. Né? Então, o que a gente chama de somatosensorial, tato, dor, temperatura, palestesia e nossa propriocepção. Córtex occipital, visão. Córtex temporal, audição, olfato e paladar, e aí a gente vai pegar uma transição então entre as áreas da fala, tá? E para fechar, a nossa ínsula, que é chamada de ilha-rei. A nossa ínsula é um lobo interno, localizado então logo abaixo lá do nosso lobo temporal, tá? Ou seja, um lobo interno, e esse lobo interno ele vai ser o grande responsável pelas emoções. Então a gente pode falar que é o nosso córtex do sistema límbico. E o nosso sistema límbico, então, ele está diretamente relacionado com as nossas emoções. Tanto emoções em relação a sentimentos, a sentidos, quanto aos nossos comportamentos emocionais, ou seja, as nossas reações motoras a qualquer emoção que a gente sente. Tá? E aí, com isso, a gente fecha, então, essa primeira aula nossa de telencéfalo falando sobre os hemisférios cerebrais, os lobos cerebrais e as funções dos lobos cerebrais. E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre áreas específicas, sobre cada sulco e cada giro de cada hemisfério cerebral e cada função de cada sulco e cada giro.